Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no CFC Academy. Para quem não me conhece, meu nome é Claudinei e semanalmente eu trago aqui assuntos muito importantes para os concursos voltados para o cargo de contador. Para hoje eu trouxe o tema PCASP, que é o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, e esse tema ele tem uma incidência muito grande nas provas para contador. Praticamente toda prova você vai encontrar ali alguma questão abordando esse assunto. Então, o custo-benefício de você estudar esse tema é muito alto, porque com um pouco tempo dedicado ao estudo desse tema, você com certeza vai acertar ali algumas questões na prova, e esse tema ele serve de apoio para outros temas. Por exemplo, quando você sabe o plano de contas, além daquelas questões básicas que falam sobre o plano de contas, você vai aumentar o seu percentual de acertos, por exemplo, naquelas questões em relação aos lançamentos, às escriturações. Então, como eu sempre bato na tecla em todas as aulas, é como se os temas eles se complementassem. Só que alguns têm um certo peso maior que outros. Então, quando você supre uma certa deficiência em um determinado tema, que a gente pode chamar assim de âncora, você vai aumentar muito mais o seu percentual de acertos, por exemplo, do que quando você dedica mais tempo para algo que não tem tanta incidência ou não tem um grande volume em relação a questões das provas anteriores. Então, recomendo que você assista esse vídeo até o final. Muitos dos temas aqui tratados também têm relação com as aulas anteriores, então caso você não tenha assistido, eu recomendo que você assista também as aulas anteriores, porque é assim que a gente vai desenvolvendo o nosso conhecimento rumo à aprovação. Então, partindo agora para a aula, para quem não nos conhece, está chegando agora, nós somos o CFC Academy, trabalhamos com concurso público e o exame de suficiência. Então, você que é formado em contabilidade ou está nos últimos semestres do curso de Ciências Contábeis, você já pode sim pensar no exame de suficiência para que quando, assim que formado, você consiga o seu CRC e isso vai dar um grande peso na sua formação como profissional, porque com o CRC você vai poder atuar em diversas atividades que, enquanto não registrado, você não poderia. Então, isso pode te ajudar no seu trabalho, caso você tenha como interesse uma promoção, você pode abrir o seu escritório contábil, porque você vai ter o seu registro profissional. Então, para aqueles que têm um viés mais de empreendedor, tem essa possibilidade. Ou também, que é aqui onde eu falo da minha área de conhecimento, que é a parte dos concursos públicos, você também vai estar apto a assumir um cargo de contador público por já ter o seu registro profissional. Então, quando você está se aproximando da sua formação, ali nos últimos semestres, você já pode voltar uma parte dos seus estudos, já pensando no exame de suficiência, porque ele é muito importante para a nossa formação e ele ajuda demais. Continuando aqui, no QR Code na tela você vai conhecer um pouco mais dos nossos produtos. Então, caso você já esteja pensando no exame de suficiência, nós temos lá o método 3R, que foi um método desenvolvido para que você seja aprovado no seu exame de suficiência. Porque, ao contrário de outros cursos, que eles focam no material muito denso, que geralmente acaba não contemplando tudo na prova, né? A prova não consegue cobrar tudo que a gente vê em 4 anos de graduação. Então, quando você tem um material mais voltado para aquilo que mais cai, porque o nosso objetivo é atingir os 25 pontos. Então, você não precisa saber tudo. Você sabendo aquilo que mais cai e esteja apto a conseguir os 25 pontos, você já vai conseguir o seu registro. Então, aquilo que a gente fala em relação aos concursos públicos é estudar com eficiência, voltado aqui para o custo-benefício de estudar aquilo que mais cai e que vai te ajudar de uma melhor forma. Também nós temos a comunidade do contador concursado. Lá já é voltado para concursos públicos para o cargo de contador. Então, caso você já seja formado, já tenha o seu CRC, então ali é algo altamente voltado para os concursos. Então, temos nossas aulas, temos dicas muito importantes sobre os assuntos de concurso público e tudo aquilo que permeia em relação aos concursos públicos. Algumas outras dicas importantes que não são necessariamente algo que cai na prova,
mas que pode te ajudar sim no caminho da sua aprovação. E também um outro produto muito importante que nós temos aqui no CFC Academy é o CFC Questões, porque seja você estudando para o exame de suficiência ou para os concursos públicos, é unânime, todos os aprovados dizem que o mais importante é você estudar por questões. Então, quando você tem uma plataforma de questões atualizadas e robustas, com uma alta quantidade de questões, isso vai te ajudar muito em relação aos seus estudos. Então, lá você vai encontrar questões de diversas bancas, de diversos temas. Você tem agora um ranqueamento em relação ao seu desempenho. Você consegue ver através de gráficos como que está sendo o seu desempenho, onde você está melhorando, onde você não está melhorando e você precisa bater mais para poder aumentar seu percentual de acertos. Então, quando você tem os dados relacionados ao seu estudo, você consegue fazer as adaptabilidades que vão aumentar muito a sua percentual de acertos. Porque quando a gente estuda, por exemplo, sem esses detalhes, a gente acaba estudando a matéria que mais gosta, aquela matéria que temos mais facilidade, ou achamos que temos uma dificuldade em uma certa matéria que não necessariamente nós não temos, ou a forma que é cobrada nas questões não é algo tão complexo assim, e a gente conseguiria acertar dedicando menos tempo a esse estudo. Então, quando você consegue ter esse filtro em relação ao seu desempenho, você consegue melhorar ele cada vez mais. Agora, continuando aqui, a aula de hoje, como eu falei, é sobre o plano de contas, mas é o plano de contas aplicado ao setor público. Você sempre vai ver essa sigla PCASP, e o meu nome é Claudinei Oliveira. Caso você queira me conhecer mais, no Instagram, o meu Instagram é Claudinei Concurso, e eu também tenho um canal no YouTube que é Claudinei Concurso. Lá eu falo de uma forma um pouco mais ampla em relação ao mundo dos concursos e um pouco relacionado também aos vestibulares. Agora, para nossa introdução, o que é o PCASP? O Plano de Contas aplicado ao setor público, PCASP, é um instrumento normativo que padroniza a contabilização no setor público brasileiro. O objetivo dele é garantir unanimidade e transparência na comparabilidade das informações contábeis das entidades públicas, instituído pelo Conselho Federal de Contabilidade, pela Secretaria do Tesouro Nacional, obrigatório para todos os entes da Federação, União, Estados, Distrito Federal e municípios. E você deve estar se perguntando o porquê disso. Eu sempre dou esse exemplo, e provavelmente se você já viu outras aulas, já viu dando esse exemplo. Se você passar em um concurso no Rio Grande do Sul ou no Acre, o plano de contas que você vai utilizar naquela prefeitura ou naquele estado, por exemplo, é o mesmo plano. Isso auxilia muito em relação à produtividade. Por exemplo, um município, depois que ele termina seus balanços, ele encaminha as informações para o Estado. O Estado consolida e depois encaminha para a federação. Se cada município utilizasse um plano de contas diferente, essa consolidação que o Estado faz para depois encaminhar para a federação demoraria muito mais. E depois, a federação, quando recebesse as informações consolidadas de todos os estados, demoraria muito mais para consolidar em relação ao orçamento da União. Então, esse processo seria muito mais difícil e demorado. Ele já é um pouco demorado, entre aspas, até pela quantidade que nós temos de municípios e de estados, mas seria muito mais demorado. Então, essa padronização, ela veio com o objetivo de facilitar essa parte em relação ao orçamento, à contabilização e agilidade para que a gente tenha uma informação fidedigna que a contabilidade mostre como é o patrimônio ou a parte financeira e orçamentária da União. E por que o MCASP é importante? Alinhamento com as normas brasileiras de contabilidade aplicado ao setor público, facilita a consolidação das contas públicas atendendo à lei de responsabilidade fiscal. Então, eu sempre gosto de bater nessa tecla em todas as aulas, a importância de nós que estudamos para concursos, para contador ou qualquer outro concurso, por exemplo, controlador interno, analista financeiro, analista de planejamento e orçamento. Todos nós temos que ter na ponta da língua a lei de responsabilidade fiscal, a lei 4.320, que é a lei do orçamento, e
as normas brasileiras de contabilidade aplicada ao setor público. Eu sempre bato nessa tecla que, se você está começando agora os seus estudos, você tem que focar no custo-benefício, ou seja, você vai dedicar mais tempo para aquilo que cai mais, e depois você vai aparando as arestas e aprofundando o seu estudo. Então, se você decidiu agora que quer ser um contador público e quer ser aprovado em um concurso público, começa estudando a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei 4.320. Depois você vai se aprofundando em outros temas, mas esse é primordial, você tem que chegar sabendo sobre essas leis. Agora, continuando aqui, permite o controle e a fiscalização dos recursos públicos e é base para os relatórios, como o relatório resumido de execução orçamentária, o REL, e o relatório de gestão fiscal, o RGF. Esses relatórios também são muito importantes e eles caem também em prova. Agora vai depender um pouco da banca de como ela quer cobrar isso. Se é como você vai elaborar esses relatórios, se é relacionado ao tempo de quando o órgão público tem que publicar esses relatórios, mas eles também têm uma boa incidência em provas. Agora, o que é um plano de contas? Um plano de contas é a estrutura codificada que organiza as contas contábeis para registro de fatos financeiros e patrimoniais. No setor público, o PCASP classifica ativo, bens e direitos da entidade, passivo, obrigações e dívidas, patrimônio líquido, resultado acumulado, receitas e despesas orçamentárias, extra-orçamentárias e patrimoniais, e é baseado no registro de competência e no regime orçamentário. Resumidamente, acredito que se você já teve um contato com a contabilidade privada, você já vai entender um pouco em relação ao conceito do plano de contas. Quando você chega, geralmente, para trabalhar na contabilidade, seja no escritório contábil, seja na contabilidade já de uma empresa mesmo, você sempre vai ver como funciona ali o plano de contas, como estão classificados cada evento que você precisa escriturar. Então, na contabilidade pública é a mesma coisa, a única diferença é que algumas empresas têm contas diferentes de uma de outra. E na contabilidade pública é padronizado e todos os entes públicos têm o mesmo plano de contas. Então, é uma analogia para ficar um pouco mais fácil para você, caso você já teve essa experiência com a contabilidade privada, isso vai facilitar para você. E caso você esteja estudando ainda e não teve esse primeiro contato com a sua atividade profissional, não fique preocupado, porque é possível que você aprenda com uma certa agilidade esse tema, que é muito importante para a sua prova. Agora que nós temos a estrutura do PCASP, como ele é organizado. Então aqui nós temos uma estrutura codificada em 8 dígitos, e aqui tem um exemplo para a gente. O primeiro dígito é da classe ativo, o segundo dígito é o grupo, aí temos subgrupo, o quarto e o quinto dígito são a conta analítica, e o sexto e o oitavo são o detalhamento. Alguns entes, eles acabam aumentando em relação a essa estrutura de código, mas seria apenas para o controle interno do ente. O que geralmente os tribunais de contas cobram de forma obrigatória é essa estrutura com os 8 dígitos. Mas um ente, ele pode sim fazer mais níveis em relação ao plano de contas deles, para ter um controle mais detalhado ainda, mas obrigatoriamente ele tem que seguir essa estrutura dos 8 dígitos na hora da prestação de contas. Mas caso eles queiram ter um controle mais aprofundado, não é proibido. Então, se cair isso na sua prova, sim, o ente público ele pode aumentar essa estrutura e colocar novos níveis de detalhamento. E aqui a divisão do PCASP, ele é em 8 classes. 1 é ativo, 2 é o passivo, o 3 é a VPD, que é a variação patrimonial diminutiva, que são as despesas, e o 4 é a variação patrimonial aumentativa, receitas. O 5 é o controle da gestão orçamentária, e o 6 é o controle da gestão financeira. Geralmente, isso gera uma confusão e nós vamos nos aprofundar um pouquinho nisso. O 7 é contas de compensação e o 8 é contas de controle. O exemplo, aqui nós temos o exemplo da conta, por exemplo, a 1.1.1, que é caixa e equivalentes de caixa. Então, você tem que imaginar uma dica para a sua prova.
tudo que ficar do lado esquerdo é de natureza devedora e tudo que ficar do lado direito é de natureza credora. Algumas pessoas acabam confundindo, por exemplo, quando a gente fala das classes 3 e 4, por causa da VPA e da VPD. Porém, a gente tem que pensar na natureza. Por mais que a variação patrimonial diminutiva seja uma despesa e você queira colocar do lado direito, por exemplo, a natureza dela é devedora. Então, por isso que ela acabou ficando do lado esquerdo. Então, acredito que se você bater um pouquinho em cima disso, é fácil de decorar, mas geralmente no começo algumas pessoas ficam com essa dúvida em relação a VPD ser uma despesa e ficar do lado esquerdo. E aqui, para que serve o MCASP, como a gente viu, é a padronização uniformiza os registros contábeis em todo o setor público, a transparência, então facilita acesso às informações contábeis. Então, isso aqui é uma outra coisa que eu bato sempre na tecla. Quando nós começamos a estudar alguma coisa, em alguns momentos parece algo um pouco abstrato. Então, quando a gente fala em relação ao orçamento público e contabilidade pública, você já deve ter visto em alguma aula anterior minha ou em algum lugar falando sobre a transparência e a publicidade dos atos públicos. Então, tudo que a gestão pública faz tem que ser transparente. Então, quando a gente fala em relação à contabilidade e orçamento, esses relatórios são sempre publicados. Então, para que não fique só no campo conceitual, eu sempre convido vocês que estão estudando para dar uma olhadinha no portal Transparência da cidade com que você mora, porque você vai aplicar aquilo que você está estudando na prática. Você vai entender e vai analisar, por exemplo, o relatório da sua cidade, como que está a despesa com o pessoal, como que está a classificação de contas, como que é a gestão orçamentária da sua cidade. Então, além de você estar estudando e estar melhorando em relação à parte dos concursos públicos, que você vai se tornar mais competitivo, você vai tornar ali um cidadão mais crítico, e isso vai te ajudar. Então, você vê que quando você começa a fazer esse tipo de estudo, o estudo para concurso público, você vai enriquecer de forma conceitual em muitas áreas, em relação à parte de cobrança, em relação aos políticos que nós elegemos, em relação à cobrança da gestão em si, como ela está sendo feita, você vai entender diversas ferramentas. Então, faço esse convite para você, dá uma procurada no portal Transparência da sua cidade, esses relatórios, balanço financeiro, balanço orçamentário, como são o RGF e o REL, e isso vai te ajudar, porque são coisas que depois você vai ver na prova. Então, por mais que a gente pegue aqui o conceitual desses temas, na prática também vai te ajudar. Até porque, pensando, claro, guardadas as devidas proporções, pensando mais adiante, quando você conseguiu a sua aprovação, você vai trabalhar e às vezes a gente chega no órgão, é a nossa primeira experiência, não temos tanta experiência assim na prática, mas você já viu ali como é um RGF, como é um REL. Eu também convido vocês a dar uma olhadinha no MCASP, que é o Manual da Contabilidade aplicada ao setor público, que é um manual feito para demonstrar como deve ser feito cada relatório contábil que nós precisamos apresentar. Então, muitas questões são tiradas do MCASP. Então, caso você conheça, já vai te ajudar. Não vou pedir que você decore ele, porque é um manual que geralmente ele é publicado anualmente, porque ele tem algumas alterações. Então, a última vez que eu dei uma olhadinha nele, ele estava por volta de 580 páginas. Porém, você dando essa primeira zapeada pelo manual, você entendendo o que é, para que serve, como funciona, já vai te ajudar bastante no seu estudo. Então, uma dica que eu sempre bato na tecla em todas as aulas, tenta pegar o que a gente está aprendendo aqui na prática. Então, essa semana, tenta dar uma olhadinha no portal Transparência da sua cidade para ver como é a despesa com o pessoal, como está sendo lá as licitações, por exemplo. Eu acredito que isso vai te ajudar muito em diversas áreas, tanto como estudante, como cidadão também. Agora, continuando aqui, nós temos auxilia no controle, na gestão dos recursos públicos, a conformidade, atende às exigências legais e normativas, e a comparabilidade, permite comparar dados de diferentes entes públicos. Então, quando a gente tem
um plano de contas padronizado, a gente pode comparar de forma mais rápida alguns entes públicos. Então, como eu sempre bato nessa tecla e como a gente viu na aula anterior, o limite de despesa com pessoal, a gente pode comparar quando a gente pega ali despesas com pessoal, outras despesas com pessoal, a gente pode ver qual município estava chegando próximo do limite, já ultrapassou o limite, por exemplo. Então, o Tribunal de Contas sempre faz esse tipo de verificação. E como o PCASP é usado no dia a dia? Registro de transações financeiras e patrimoniais, geração de demonstrativos contábeis, aí nós temos o balanço patrimonial, demonstrações de resultado, integração com sistemas como o CIAF. Para quem não conhece o CIAF, é o Sistema Integrado de Administração Financeira. O Felipe já fez algumas postagens em relação a isso, então provavelmente você já deve ter visto algum story dele quando ele mostra a foto ali da tela inicial do sistema. Auxílio na elaboração de relatórios fiscais e orçamentários. E aqui nós temos um exemplo prático, registro de uma despesa com pessoal, que é a classe 3, ou aquisição de um bem, que é a classe 1. Lembrando, a classe 1 é ativo. Vantagens e dificuldades do PCASP. Então, os benefícios: o maior controle sobre o patrimônio público, a melhoria na gestão financeira e orçamentária, conformidade com as normas internacionais de contabilidade. E os desafios: capacitação de servidores para o uso correto do plano, adaptação de sistemas contábeis e resistência a alguma mudança de algumas entidades públicas. E agora, as considerações finais em relação à parte conceitual, mas lembrando que após essa parte conceitual, nós sempre resolvemos uma bateria de questões, então é importante que depois que você tem esse primeiro contato com a parte conceitual, você já resolva questões, porque já é comprovado que isso auxilia a fixação do conhecimento. Então, o PCASP é uma ferramenta essencial para a modernização da contabilidade pública, promove a transparência, eficiência e accountability na gestão pública. Sua correta aplicação exige treinamento contínuo e alinhamento para as normas do CFC e CTN. E aqui foram as referências de onde nós tiramos essas informações. Então, o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, ele é feito pelo Tesouro Nacional e ele é publicado anualmente. As normas brasileiras de contabilidade aplicada ao setor público. Aqui nós temos o site da Secretaria do Tesouro Nacional, que é o site da Fazenda, e aqui nós tivemos a Lei 4.320 e a Lei 101 de 2000, que são as nossas leis de orçamento e responsabilidade fiscal. Então, eu recomendo muito que vocês conheçam e se aprofundem nessas duas leis, porque a partir do momento que você tiver com elas na ponta da língua, eu posso garantir para vocês que vocês vão estar competitivos em muitos concursos. Lembrando, quando a gente fala em relação a um concurso público, nós não precisamos pensar apenas na parte específica, porque, como todos sabem, tem as questões de português, tem as questões de matemática, tem as questões de informática, mas por que eu bato tanto nessa tecla? Em alguns editais, os conhecimentos específicos são critério de desempate. Então, caso você esteja muito bom nisso e acaba não indo bem, por exemplo, em matemática ou português, já é um critério de desempate. Se você for bem nos conhecimentos específicos, pode acontecer de você empatar com alguém e ainda conseguir ficar à frente. Então, é muito importante você, como o Felipe diz, ver as regras do jogo, que é o edital, e saber montar uma estratégia ideal para você. E aí você chega cada vez mais competitivo em busca do seu cargo. E agora eu separei algumas questões para nós resolvermos. Então, recomendo que acompanhe aqui. E sempre que a gente vai pegar ali algumas questões, não tenta se apegar em relação a quantas você acertou, quantas você errou. Tenta focar em por que você acertou, o porquê você errou, se você confundiu algum conceito, se não está bem fixado. Claro, é a primeira vez que você está pegando esse conteúdo. Então, você não vai pegar e acertar todas as questões. Eu separei questões bem simples nesse primeiro contato para que você entenda como cai e algumas pegadinhas que algumas bancas fazem. E também você entenda a diferença de banca para banca. Então, por exemplo, eu trouxe questões da FGV, eu trouxe questões da Consulplan e de outras bancas não tão conhecidas no cenário nacional, mas para que você entenda como é cobrado esse tema,
quais são as pegadinhas e que você, quando estiver lá para valer no seu concurso para resolver essa prova, não caia nelas e consiga a sua aprovação. Então, primeira questão é da banca IMPRH, foi do ano de 2025, então você pode ver que é uma questão atual para o cargo de auditor de controle interno. E como eu bato na tecla em todas as aulas, quando você está estudando para o cargo de contador, você também pode aproveitar o seu estudo para outros cargos. Claro que é diferente de quando você concorre para um cargo de contador do que para um cargo de controlador interno, porque a formação exigida para controlador interno é mais abrangente. Então você vai concorrer com economistas, com administradores, com advogados. Então, geralmente, em um concurso, existem mais inscritos para o cargo de controlador do que para o de contador. Porém, o conteúdo que você vai estudar, estudando para contador, é muito próximo do que você vai estudar para o controle interno. Claro que o controle interno vai te exigir um pouco mais, porque vai puxar um pouquinho mais para o lado do direito. Porém, ele também cai muitas questões de matemática e, pelo que dizem, é mais difícil para o pessoal do direito aprender bem a contabilidade do que nós nos aprofundarmos na parte da lei. Então, você teria uma certa vantagem. Então, caso você esteja procurando alguns concursos para fazer e não veio ainda um concurso próximo da sua casa para contador, mas veio para controlador interno, eu sugiro que você faça minimamente, claro, se não for, como diz o Felipe, uma loucura financeira, né? Se a inscrição é barata, a prova é perto da sua casa, você dá uma olhadinha em relação ao edital, o que cai, e você vai, para que você vá aumentando a sua experiência de prova. Claro que inicialmente nós não vamos estar competitivos para esse tipo de cargo. Porém, é uma experiência a mais, você vai entendendo como é um concurso público, como é a concorrência, como preenche um gabarito. Algumas pessoas acabam, por pressa, se equivocando, perdendo pontos nesse tipo. Então, é importante com que você vá melhorando nesse sentido e, quem sabe, depois de muito tempo, de uma certa maturidade em relação aos concursos, você consiga até um cargo assim e depois, caso seja da sua vontade, fazer a carreira pública, você pode buscar os cargos de auditor, por exemplo, o Tribunal de Contas, que são muito interessantes e eu acredito que seria o sonho de muitas pessoas. Agora, voltando aqui para a questão, foi para a Controladoria do município de Fortaleza, no ano de 2025, assinale a alternativa correta a respeito do plano de contas aplicado ao setor público. Alternativa A. Sua utilização é obrigatória apenas para órgãos da administração direta. B. O plano de contas está dividido em 6 classes. C. Apresenta 3 naturezas de informação: patrimonial, orçamentária e de controle. D. A classe de controle da aprovação do planejamento e orçamento pertence à natureza da informação de controle. Então, como eu sempre dou essa dica para vocês, aproveitarem as alternativas das questões como uma forma de revisão. Então, por mais que você bata o olho e já saiba qual é a correta, utilize ali as afirmativas das outras alternativas para você relembrar algum conceito. Isso vai te ajudar também. Então, por exemplo, aqui na alternativa A, sua utilização é obrigatória apenas para órgãos da administração direta. Então, nós pensamos, o que é administração direta? Por exemplo, uma prefeitura, um estado, e é uma administração direta. Agora, por exemplo, uma autarquia. Geralmente, algumas cidades têm o DAE, que é o Departamento de Água e Esgoto, separado da prefeitura. Isso já seria uma administração indireta. E aquelas outras empresas públicas que nós temos no âmbito municipal, eu sempre dou esse exemplo porque é o mais próximo da gente, mas existem outras empresas que não são da administração direta. Então, como a gente viu, não, o plano de contas, ele é utilizado para todos, administração direta e indireta, seja poder executivo ou poder legislativo. Então, essa alternativa aqui está errada, a gente poderia eliminar. B.
o plano de contas está dividido em 6 classes. Essa informação também está equivocada, como a gente viu, são 8 classes. C apresenta 3 naturezas da informação: patrimonial, orçamentária e de controle. Correto, essa afirmativa está correta. E a D, a classe controle da aprovação do planejamento e orçamento pertence à natureza da informação de controle. E essa afirmativa está errada. Por quê? Nos grupos, como a gente viu, 5 e 6 do plano de contas, eles fazem parte aqui da parte orçamentária. Controle seriam os níveis 7 e 8, e do 1 até o 4, das contas de 1 até 4, seria de nível patrimonial. Então, nosso gabarito, letra C. Próxima questão do Instituto Consuplan foi para analista judiciário do TJ Roraima para a especialidade contador. Sobre o plano de contas aplicado ao setor público, PCASP, com base na disciplina Manual de Contabilidade aplicada ao setor público, a 10ª edição, foi em 2023, é correto afirmar que a. O PCASP não permite registro de transações envolvendo ativos intangíveis, sendo o registro restrito a bens tangíveis e direitos. B. O PCASP é utilizado exclusivamente para fins de financeiro, não abrangendo a contabilidade orçamentária do setor público. C. As contas contábeis do PCASP são definidas por um conjunto único e rígido de categorias, aplicáveis de forma única para todos os entes federativos. D. A estrutura básica do PCASP é composta por uma única classe de contas, sem subdivisões, visando simplificar o controle financeiro e orçamentário das entidades públicas. E E. O sistema contábil do setor público no Brasil é estruturado para refletir as variações patrimoniais e as alterações nos fluxos de recursos, permitindo a correta apuração do patrimônio, da execução orçamentária e ainda do controle de atos e fatos que possam vir a afetar o patrimônio público. Então, um tempinho para você responder e vamos começar aqui a analisar as alternativas. Alternativa A. Não permite o registro das transações envolvendo ativos intangíveis, sendo restrito a bens tangíveis e diretos. A alternativa está incorreta. Essa afirmação de não envolvendo intangíveis não procede. Alternativa B. É utilizado exclusivamente para fins de financeiro, não abrangendo a contabilidade orçamentária do setor público. Como a gente viu, os níveis 5 e 6 são na parte do orçamento, então também essa alternativa está errada porque o plano de contas abrange sim a parte orçamentária. São as contas de início 5 e 6. C. As contas contábeis no PCASP são definidas por um conjunto único e rígido de categorias, aplicadas de forma única para todos os entes federativos. Essa alternativa poderia gerar uma confusão. Sim, essa parte aqui é correta, que é aplicáveis de forma única para todos os entes federativos, mas não é um conjunto único e rígido de categorias, né? Como a gente pode ver, alguns entes podem sim aumentar os níveis de controle e criarem ali outros níveis. Claro que tem o que é obrigatório para os tribunais de contas que fazem a nossa fiscalização, mas não é rígido. Você pode criar novos níveis para controle interno. Então, essa alternativa está errada. D. A estrutura básica do PCASP é composta por uma única classe de contas, sem subdivisões, visando simplificar o controle financeiro e orçamentário das entidades públicas. Nesse caso, essa aqui está incorreta e
problema dela está aqui em única classe de contas sem subdivisões. E o nosso gabarito, e a alternativa mais correta, é a alternativa D. O sistema contábil do setor público brasileiro é estruturado para refletir as variações patrimoniais e as alterações do fluxo de recursos, permitindo a correta apuração do patrimônio e da execução orçamentária, e ainda o controle de atos e fatos que possam afetar o patrimônio público. Então, acredito que vocês, caso já tenham visto uma outra aula nossa aqui, falando sobre essa questão, que na contabilidade pública nós controlamos atos e fatos contábeis, e geralmente na contabilidade privada o pessoal só controla fatos contábeis. Então aqui na pública nós controlamos atos também. E o que seria isso? O registro de um contrato, por exemplo. Nosso gabarito, letra E. Agora a banca Fundatec para o cargo de controlador interno da Prefeitura de Tangará da Serra. Aproveitando, deixa aqui embaixo de qual cidade você fala, se você está se preparando para um concurso específico ou se você está se preparando para ser um contador concursado, não importando para qual cidade você pretende ir. Então, para a gente se aprofundar, conhecer um pouco mais, comenta aqui embaixo. É interessante, nós vamos estar respondendo todos os comentários. Agora, indo para a questão, conforme o plano de contas aplicado ao setor público, as contas contábeis de caixas e equivalentes de caixa são pertencentes à classe alternativa A, 1, alternativa B, 2, alternativa C, 3 e alternativa D, 4. Então, essa seria uma questão relativamente fácil, você só precisa saber a estrutura do plano de contas. Então, só para recapitular, nós temos 8 níveis. Vou colocar aqui por causa do espaço, mas... Então, é uma boa questão para servir como revisão para a gente. Então, contas 1 e 2, 3 e 4, 5, 6. Vou colocar aqui do lado. 7 e 8. Então, você vai lembrar. 1 é equivalente a ativo. O 2 são contas do passivo. 3 são as VPDs. As VPDs o que são? Lembrando, são as nossas despesas. Mas por causa da natureza dela ser devedora, por isso que ela fica do lado esquerdo. Eu só coloquei o 7 e 8 aqui do lado por causa do espaço, mas ele ficaria aqui embaixo mesmo. Então, a VPD são nossas despesas, mas elas ficam do lado esquerdo por causa da natureza dela, que é a natureza devedora. A4 são as nossas receitas, que são aí conhecidas como VPA, que é a variação patrimonial aumentativa. 5 é relacionado ao planejamento orçamentário e 6 é relacionado à execução orçamentária. E o 7 é relacionado ao... 7 e 8 são relacionados às contas de controle, porém, uma são controle de devedores, que é a 7, e a 8 são controle de credores. Então, o que a gente viu aqui no comando da questão, conforme o plano de contas aplicado ao setor público, as contas contábeis de caixa e equivalentes de caixa. Então, caixa e equivalente de caixa é referente ao quê? É a parte patrimonial. Então, nós já poderíamos excluir aqui. Claro que não tem essa alternativa. Eu só estou fazendo dessa forma mais completa para você entender o que o comando da questão pediu. Então, 7 e 8 são do grupo de controle. Já poderíamos excluir. 5 e 6, que é planejamento e execução orçamentária. Também não. Porque a questão nos fala sobre os conceitos do PCASP da parte patrimonial, que seria do 1 ao 4. Então, poderíamos tirar aqui essas outras duas. E aí ficaríamos, né, com as nossas alternativas que vieram na questão do 1 ao 4. Porém, o 3 e o 4, como a gente viu, são as VPD, variação patrimonial diminutiva, e VPA, variação patrimonial aumentativa, que também não é o caso, porque nós não estamos falando de nenhuma receita e nenhuma despesa.
Então, 3 e 4 nós poderíamos também excluir. E aí ficaríamos em 1 e 2, que é ativo e passivo. E como você sabe, caixa e equivalência de caixa são contas do ativo. Então, nosso gabarito é a alternativa A, contas de número 1 do PCASP. Então, eu aproveitei essa questão para pegar uma forma mais ampla. Então, você pode ver que eu falei do 1 até o 8, entendendo o que é controle de credores, controle de devedores, planejamento e execução orçamentária. É só para fazer um apanhado de tudo que a gente viu até agora nessa aula. Então, achei ela bem importante. Mas era uma questão bem mais simples, você sabendo ali que caixa, equivalente de caixa, pertencem ao ativo, você não precisa nem demorar muito fazer todo esse esquema aqui que eu fiz. Sabendo que caixa equivalente de caixa, nível 1, já parte para a próxima questão. Agora uma questão do CESP, do ano de 2025, para analista de finanças públicas, foi para o Cefaz do Rio de Janeiro, especialidade contábil financeira. O PCASP está estruturado em natureza das informações contábeis e os lançamentos devem debitar e creditar contas que apresentem a mesma natureza da informação. Assim, os lançamentos de natureza patrimonial apenas debitam e creditam contas das classes. Aqui nós vamos ver. Alternativa A, 3, que é a variação patrimonial diminutiva, 4, variação patrimonial aumentativa, 7 e 8, que é controle de devedores e credores. B, 1 ativo, 2 passivo, 3 e 4, que são as variações patrimoniais. É C. 3 é variação patrimonial diminutiva, 4 variação patrimonial aumentativa, 5 controles da aprovação do planejamento orçamentário e 6 controles da execução do planejamento orçamentário. A D fala ativo e passivo, e 5 e 6. E a E, planejamento e execução orçamentária e controle de devedores e controle de credores. Então, embora essa questão seja grande e pareça difícil, ela é muito simples, ela é igual a gente fez na questão anterior. A única diferença, como eu sempre bato também nessa tecla, é a forma com que a banca cobra. Então, uma banca, geralmente, para um concurso maior, a banca pode pegar um assunto fácil e fazer ficar difícil. Então, como você pode ver, a pergunta da questão anterior foi de uma linha. E as alternativas também era só apenas o número. Era bem tranquilo. Essa aqui perguntou a mesma coisa, relativamente fácil, mas de uma forma difícil e complicada aqui. Então, o que ele está pedindo aqui? O PCASP está estruturado em natureza das informações contábeis e lançamentos. O que ele quer saber aqui? Os lançamentos da natureza patrimonial. E o que são os lançamentos patrimoniais? Lembra que é do nível 1. Ficou feio aqui, deixa eu arrumar. As contas patrimoniais são do 1 ao 4. 1, 2, 3 e 4. Então, como a gente pode ver aqui? Falou do 5 e do 6, isso aqui, o 5 e 6 já está falando da parte da execução do orçamento. Então, já é do nível orçamentário. Então, já é uma alternativa que você poderia excluir. E depois, ainda para complementar, tem o 7 e 8 que fala da parte do controle. Então, já não faria sentido. O 1 e 2 aqui está certo, mas pode ver de novo aqui que ele traz o 5 e 6, que de novo fala da parte orçamentária. E o comando da questão quer saber o patrimonial. Alternativa C, fala do 3 e 4, sim, são patrimonial, mas traz aqui o 5 e 6, que fala da parte orçamentária. E a alternativa B é a única que traz 1, 2, 3 e 4, que são nossas contas relacionadas à parte patrimonial, que é o nosso gabarito, letra B. E de novo aqui na alternativa A, você pode ver que ele traz a 3 e 4, mas traz as contas 7 e 8, que tem a ver com o controle. E como aqui ele pediu exclusivamente
lançamentos de natureza patrimonial, nosso gabarito é a alternativa B, 1, 2, 3 e 4, que é ativo, passivo, VPD e VPA. Então, como vocês puderam ver, um assunto simples, a banca pode sim fazer de uma forma difícil, mas você sabendo o básico ali, você resolveria rapidinho e partiria para a próxima. É um ponto garantido. Agora aqui mais uma questão do Sebrasp, ano de 2025, foi para o mesmo concurso. Observando a estrutura do PCASP e a sua relação com as naturezas da informação contábil, para o lançamento contábil da previsão da receita orçamentária, serão utilizadas. Então aqui ele está falando em relação à receita orçamentária. Quando a gente fala em relação à receita e previsão, ele está falando sobre o planejamento orçamentário, que são as contas de nível 5. Cinco e 6, que é a parte orçamentária. Então aqui, contas de classe 1 faria sentido? Nesse caso, não. Então a alternativa A estaria incorreta. B. Uma conta de classe 1 a débito e uma conta de classe 6 a crédito? Nesse caso também não. C. Uma conta de classe 3 a débito e uma conta de classe 8 a crédito? Não. 8, lembrando, é a parte de controle. D. Uma conta de classe 5 a débito e uma conta de classe 4 a crédito. Então essa aqui está meio certa. Porque, sim, precisamos de uma conta de classe 5, mas não uma conta de classe 4. E aqui o que sobrou é o nosso gabarito. Uma conta de classe 5 a débito, porque 5 é o planejamento orçamentário e ela é de natureza devedora, então quando a gente lança um débito nessa conta ela vai aumentar, e nós estamos falando de uma previsão. E uma conta de classe 6 a crédito, é para aumentar também, e a classe 6 também é orçamentária, fala da execução orçamentária. Então, o gabarito seria a única que trouxe aqui 5 e 6. Poderia acontecer de ter uma outra alternativa, por exemplo, invertido. Um crédito na 5 e um débito na 6. Você se confundiria, minimamente falando assim, você se confundiria se trouxesse também contas de 5 e 6, porém, aí nós iríamos para a parte da natureza da conta, sabendo que precisaria ser um débito na 5 e um crédito na 6. Então, a resposta correta para essa questão é a alternativa E. Agora, a próxima questão, Instituto Verbena, foi para o ano de 2024, analista administrativo, Câmara Municipal de Anápolis, especialidade Ciências Contábeis. O plano de contas aplicado ao setor público, PCASP, de 2023, objetiva: A. Evidenciar a composição do balanço orçamentário, financeiro e patrimonial e a demonstração das variações patrimoniais, de fluxo de caixa, das mudanças do patrimônio líquido e do resultado econômico. B. Acompanhar e controlar os resultados econômicos da sua aprovação e a execução do planejamento orçamentário, evidenciando a receita prevista, lançada, realizada e a realizar, bem como despesas autorizadas, empenhadas, realizadas, liquidadas, paga e as dotações disponíveis. C. Individualizar os devedores e credores com a especificação necessária de controle contábil do direito de sua obrigação. E D. Padronizar os registros contábeis das entidades do setor público a atender a administração direta e administração indireta das 3 esferas de governo, inclusive quanto às peculiaridades das empresas estatais dependentes e dos regimes próprios de previdência social. Então, para essa, o nosso gabarito correto e a mais completa é a alternativa D. E aproveitando aqui a alternativa D, para a gente fazer uma recapitulação de alguns conceitos importantes, como ele trouxe aqui, padronizar os registros contábeis das entidades do setor público, sim. Atender a administração direta e indireta, sim, você pode ver que ele é bem completo. O PCASP ele atende também
administração indireta, das 3 esferas de governo. O que seriam as 3 esferas de governo? Municipal, estadual e federal. Inclusive quanto às peculiaridades das empresas estatais dependentes e dos regimes próprios de previdência social. Então, quando vocês começarem a se aprofundar na 4.320 e na Lei de Responsabilidade Fiscal, você vai se deparar com esse tópico aqui: empresas estatais dependentes. E por que isso é importante? Porque em algumas questões de concurso eles falam sobre empresas estatais independentes. O que seria uma empresa estatal independente? Por mais que ela seja parte do ente público, ela é autossustentável. O que ela arrecada, ela consegue pagar os seus salários. Então, ela não é considerada uma empresa estatal dependente. Tem essa diferença. Um exemplo, nós podemos ver o Banco do Brasil, que é uma empresa estatal independente. Existem outras também, mas essa fica mais fácil para você entender. É aquela empresa estatal que ela não depende do governo. O que ela arrecada, ela consegue se manter, pagar os salários, pagar suas despesas. E aquela dependente é aquela que ela não consegue arcar com suas despesas sozinhas. Ela precisa de transferência, seja do estado, do município ou da União, para poder arcar com suas despesas. E aqui os regimes próprios de previdência social, que é um conceito, caso você não conheça ainda, nós vamos nos aprofundar também. Existem diversos concursos para os institutos de previdência. O que provavelmente você deve ter visto na sua cidade, geralmente boa parte das cidades tem, é o Instituto de Previdência da cidade X. Então, os próprios servidores ali daquela cidade têm o seu Instituto de Previdência. Quando você é estatutário, você não depende do INSS. Tem um regime próprio de previdência social. Então, o nosso gabarito é a alternativa D. Próxima questão foi da banca FGV para técnico legislativo da Câmara Municipal de São Paulo. Especialidade de contabilidade. Esse concurso é recente, concurso do ano de 2024. No plano de contas aplicado ao setor público, PCASP, as contas contábeis são classificadas segundo seu prazo de realização, ou seja, circulante ou não circulante, sua categoria econômica, ou seja, corrente capital, sua categorização econômica, ou seja, orçamentária ou extra-orçamentária, D, a natureza das informações que evidenciam, ou seja, orçamentária, patrimonial e de controle, e E, a característica contábil das informações que evidenciam, ou seja, financeira, permanente e intangível. Então, aproveitar que essa questão é menorzinha, a gente pode utilizar ela como revisão. O seu prazo para a realização, ou seja, circulante ou não circulante. Esse aqui está errado. Alternativa B, sua categorização econômica, ou seja, corrente de capital. Então, quando a gente fala corrente de capital, nós estamos falando sobre receitas ou despesas, que temos nossas despesas correntes e despesas de capital. O que seria um exemplo de uma despesa corrente? Seria o pagamento de salários, por exemplo. Então, também não é alternativa B. Sua categorização econômica, ou seja, orçamentária e extra-orçamentária, também não. E a nossa alternativa D, a natureza das informações que evidenciam, ou seja, orçamentário, patrimonial e controle. Ele só inverteu aqui a ordem para tentar confundir, mas aqui o nosso gabarito é a alternativa D. E aí, a característica contábil das informações que evidenciam, ou seja, financeira, permanente e intangível. Aqui está incorreto também. Então, nosso gabarito, letra D. Próxima questão foi para o ano de 2024 também, analista administrativo, administração, para o órgão DENIT. Acerca dos fatos contábeis na contabilidade pública, originadas de atos administrativos,
Avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras ou falsas. Primeira afirmativa: a previsão da receita é de natureza orçamentária. Segunda afirmativa: a arrecadação da receita é de natureza extra-orçamentária. Terceira afirmativa: a dotação da despesa é de natureza orçamentária. As afirmativas são, respectivamente, aqui nós temos as alternativas. Então, a previsão de receita é de natureza orçamentária, verdadeiro. Como a gente sabe lá, é até classificado no nível 5 do plano de contas. A arrecadação da receita é de natureza extra-orçamentária, falso. Nossa, ficou feio aqui, deixa eu arrumar. Então, segunda afirmativa é falso. Nós já poderíamos excluir a C, a D e a E. E aqui na última afirmativa, a dotação da despesa é de natureza orçamentária. Verdadeiro. Então, o nosso gabarito correto é a alternativa A. Agora a próxima questão. Banca IBAN, ano de 2024, para o cargo de contador, Câmara Municipal de Cabo Frio. Acerca do plano de contas aplicado ao setor público, PECASP, podemos corretamente que? Alternativa A. A classe de contas 8, controle de credores, possui contas relativas ao planejamento dos atos potenciais da administração financeira e dos riscos fiscais e dos consórcios públicos. B. As classes de contas 1 e 2, ativo e passivo, 3 e 4, VPD e VPA, são classes de informações de natureza patrimonial. C. A classe de contas 3, VPD, é de natureza credora. E, ao passo que a 4, VPA, é de natureza devedora. E a D, a classe de contas 6, controle da execução do planejamento, é de natureza devedora. E ao passo que a 5, é controle de aprovação do planejamento orçamentário, é de natureza credora. Essa é uma boa questão para a gente utilizar de revisão. Aqui a afirmativa A ela é inteiramente falsa, então não faz sentido. A afirmativa B, as classes 1 e 2, 3 e 4 são de natureza patrimonial, é o nosso gabarito, a alternativa B. Mas aproveitando aqui a C, a classe de contas 3, VPD, e a classe é credora, e ao passo que a 4, VPA, é de natureza devedora. Então você imagina aqui o plano de contas 3 e o 4 nessa ordem. Uma dica para você: tudo que ficar do lado esquerdo é devedor. Tudo que fica do lado direito é credor. Então aqui é devedor e aqui é credor. E essa afirmativa ela inverteu isso. E por que isso poderia confundir muitas pessoas? Porque a VPA aqui, o nível 4, são aquelas receitas. Então isso poderia vir a confundir alguém achando receita, então receita e ativo fica do lado esquerdo, mas nesse caso não. A receita fica do lado direito, nesse caso, nível 4, por causa da natureza dela, que é credora. 3 e 4 você pode imaginar que são contas de receita, então por isso que esse caso inverte. Então a pegadinha dessa alternativa está nisso. Então, você batendo com o tempo, você vai ver essas pegadinhas
mas essa questão foi muito boa para a gente revisar essa questão. Então, tudo que você vê do lado esquerdo é devedor e tudo que tiver do lado direito é credor. Por mais que as contas 4 sejam as receitas, você tem que imaginar que ela é credora. Então, esse é o erro da questão. E a alternativa C? E a alternativa D? As classes de conta 6, execução do planejamento, é de natureza devedora, ao passo que a 5, controles da aprovação do planejamento, é de natureza credora. É o mesmo exemplo da afirmativa anterior. Então, 5 e 6. É a mesma confusão que eles tentaram fazer. O 6 é credor, ele está do lado direito, e o 5 é devedor, ao lado esquerdo. Por quê? 5 é planejamento e o 6 é execução. Você tem uma dica para você. Sempre quando você vai fazer algum gasto, e na administração pública é assim também, primeiro você faz o planejamento. Então, pense assim, planejamento orçamentário. Primeiro você planeja. Depois você executa. Então, execução orçamentária. Então, essa é uma dica para você. Planejamento vem primeiro, depois execução. Então, 5 é devedor, 6 é credor. Essa foi a pegadinha da alternativa. É uma questão também que foi simples, mas eles tentaram confundir e pode sim acabar confundindo muitas pessoas. Então, foi uma boa questão para a gente aproveitar e fazer uma revisão de tudo que a gente viu nessa aula. Então, nosso gabarito, como a gente viu, é a letra B de bola. Agora, questão 4, Fundatec. Então, mais uma coisa que eu bato na tecla, vocês podem ver que o tema em si ele é igual para todos, mas tem bancas que gostam de cobrar de uma forma tão difícil que algo simples pode acabar confundindo e fazendo a gente errar. A Prefeitura Municipal de Jari, Rio Grande do Sul, realizou a compra de alguns computadores para substituição das atuais máquinas alocadas no setor administrativo. O registro contábil que irá reconhecer esses bens ao patrimônio da instituição, no que diz respeito ao registro no ativo, pertence ao grupo estrutural, como a gente viu ali. Quando a gente fala de ativo, a alternativa correta é a alternativa A. Tudo referente ao ativo é a alternativa A. O 2 não, porque seria passivo. O 3 são as VPDs. O 4 são as VPAs. E o 5 é o planejamento orçamentário. Então, alternativa correta, alternativa A. Então, chegamos ao fim das nossas questões. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Essa aula é muito importante porque ela cai muito para os concursos de contador. Então, como você pode ver, não é um tema tão difícil, vai depender da banca. Como eu falei, tem banca que pega um tema difícil e fácil e faz ele ficar difícil. Mas você pode ver que com muitas revisões e resolução de questões, você vai conseguir pegar ali as pegadinhas da banca e não acabar escorregando nesse tema. E é um tema muito recorrente, principalmente para os cargos de contador, e são um ponto garantido ali na sua prova, vamos colocar assim. Você tem grande chance de acertar e sair na frente do seu concorrente. Então é isso. Desejo para você uma boa sorte, bons estudos e até o próximo vídeo.